Então aquele dinheiro papel moeda acabou. Como vai ser o dinheiro no século XXI? O cara que inventou esse protocolo de criptografia que a gente usa hoje, no e-mail, no WhatsApp e tudo, ele chegou a ser preso pelo governo americano, porque na época, criptografia era uma arma de guerra. E ele pegou essa arma de guerra e colocou na mão das pessoas, de qualquer pessoa. A população está começando a acessar a stablecoin para fazer câmbio, né? Especialmente depois que o governo aumentou o IOF ali, né? Então a stablecoin ela é muito melhor. Tá? Se ela é uma tecnologia muito melhor, ela vai fazer com que todo o dinheiro saia das contas correntes e vá para as stablecoins. Dá para remar contra a maré? Né? Assim, se é uma tecnologia tão melhor, tem algo que a gente possa fazer para bloquear? Eu acho muito difícil. É como o lobby do jornal impresso, das revistas, tentar barrar a internet. Boa sorte. Você consegue atrasar um pouco, mas você não vai conseguir barrar. A gente encontrou no Departamento de Tesouro, né, com um dos advisors lá para Digital Assets, do secretário do Tesouro, e eles tinham um time de 80 pessoas no Departamento de Tesouro trabalhando na política de cripto. Né? Então, assim, de fato, eles alocaram bastante recurso nisso e as duas grandes prioridades eram Bitcoin e stablecoins. O fato do governo Trump declarar que o Bitcoin é uma reserva de valor e criar uma reserva estratégica, né, de Bitcoin, acho que ajudou nesse movimento de avanço. Acho que ano que vem vai ser um ano que a gente vai ver o poder geopolítico das stablecoins. Essa está sendo minha tese ali pro ano que vem, em que de fato os governos vão começar a ver que stablecoin de dólar pode incomodar. Acorda investidor, está começando mais um Crypto Never Sleeps. Eu sou Marcelo Sestari, tô aqui com o Valtinho novamente. E aí, lindão? Walter Rebelo aqui. Como é que você tá, meu querido? Tô bem e, bom, tô feliz porque a gente tem um convidado de honra aqui no episódio Brabo, de hoje. hein? Já era pra ter acontecido brabo, com o hein? episódio com ele faz tempo, né? Mas... Oxi. Não, mas cara, nada acontece. Tudo acontece na hora certa. Exato. O convidado de hoje é o Samir Kerbaj. Ele é CIO da Hashdex. A Hashdex é uma gestora global pioneira em cripto, conhecida por seus ETFs de cripto tanto no Brasil quanto no exterior. O Samir lidera as estratégias de investimento, desenvolvimento de produtos e pesquisa da empresa desde 2018. E se você nunca ouviu falar dele, né? Ele é formado em engenharia de computação pelo IME e está envolvido com o mercado de ativos digitais desde 2016. Por fim, ele tem mais de 15 anos de experiência em infraestrutura de mercado financeiro e trading quantitativo. Samir, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui, cara. Fala, Marcelo, Walter, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Pô, que bom. Pessoal, só antes da gente começar o nosso episódio, a gente precisa falar da plataforma oficial de criptoativos do BTG, que é nosso parceiro do canal, a Mint. Nela você pode comprar, vender e custodiar seus criptoativos. No link na descrição ou no QR Code aqui na tela, você pode escanear e se cadastrar para começar a negociar cripto, beleza? Antes disso também, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, comenta alguma coisa e vambora pro episódio. Vamos nessa. Como eu falei, já era pra ter rolado esse episódio faz tempo, mas antes tarde do que nunca. Legal. E, bom, Samir, queria começar já perguntando pra você, cara, como é que você tá enxergando o estágio atual da gestão de cripto no Brasil e lá fora, assim? Quais são as principais diferenças? Como que você enxerga tanto a nossa indústria quanto a indústria lá fora? Olha, acho que o mercado aqui no Brasil já está muito mais avançado do que o que eu vejo lá fora, o que eu vejo na Europa, o que eu vejo nos Estados Unidos. A gente tem fundos disponíveis aqui para investidores em geral desde 2019, fundos para investidores profissionais desde 2018, ETFs desde 2021. Aqui tem fundo de gestão ativa, gestão passiva, tem assim, ETFs, né? Assim, eu acho que mais de 20 diferentes ETFs. Tem uma participação maior de institucionais, né, entrando cada vez mais nesse mercado. Então, acho que aqui a gente tem um ambiente muito mais desenvolvido do que eu vejo lá fora. Tá? Em geral, na Europa, tem um ambiente de listados muito forte, né, que são os ETPs, né, que são produtos de bolsa. Ele não é exatamente o ETF, é um pouquinho diferente do ETF, mas são produtos que têm um acesso muito grande para investidores de varejo, e para alguns investidores institucionais mais sofisticados, mas ainda é muito restrito, tá? Do ponto de vista... Não é como um ETF aqui que qualquer pessoa consegue comprar em qualquer corretora ou qualquer institucional consegue entrar sem restrição, lá é bem mais restrito. E nos Estados Unidos, recentemente, só que essa indústria começou a se desenvolver, né? Então, começou ano passado com os ETFs de Bitcoin, e agora, recentemente, há um mês atrás, menos de um mês atrás, a SEC soltou o que eles chamam de Generic Listing Standards, que são critérios de listagem genéricos que
se um ETF satisfizer esses critérios, ele pode ser listado sem aquele processo todo de aprovação da SEC, que demorava quase um ano e acabava sendo bastante político, né, bastante controverso. Então, essa mudança foi muito recente, aconteceu há menos de um mês, e isso vai abrir a porta para novos ETFs, né, e novos produtos serem lançados nos Estados Unidos. Então, o mercado lá está começando a avançar. Então, isso quando a gente fala da indústria de asset management como um todo. Mas quando a gente fala de adoção, né, os Estados Unidos deu um salto do ano passado para cá. Né? Então, a gente vê o sucesso dos ETFs de Bitcoin. O nosso ETF, né, que a gente lançou lá em fevereiro desse ano, que é um que segue o Nasdaq Crypto Index, né, o mesmo índice que a gente faz aqui, o Hash 11, né, também tem tido uma recepção muito grande e muito boa pelos assessores financeiros, né, os financial advisors lá nos Estados Unidos. Então, o mercado lá está avançando muito rápido e está catching up. Né? Então, assim, acho que aqui no Brasil a gente teve uma liderança, né, teve um pioneirismo, mas o mercado americano está pegando, né, está catching up. Na Europa nem tanto, mas o mercado americano está avançando muito forte. Samir, quando você fala de engajamento institucional, você fala primordialmente de gestores, né? Mas Sim. não de bancos, ou você vê essa aproximação Quando de você alguma olha, forma? quando você olha aqui no Brasil, as gestoras dos grandes bancos, basicamente a maioria delas já tem algum fundo de criptoativos, né, já tem alguma oferta de criptoativos. Você olha, né, gestores independentes, muitos deles já têm cripto na carteira, né, alguns já têm estratégias de cripto. Então, esse avanço aqui, que lá nos Estados Unidos não ocorreu ainda. Né? Então, você tem os ETFs de Bitcoin, tem uma penetração muito grande, mas as grandes instituições financeiras ainda não dão acesso a esse ETF para os seus clientes. Tá? E elas ainda não acessam esse ETF na gestão, né? Assim, no portfólio dos gestores dessas instituições financeiras. Aqui no Brasil, a gente tem um avanço muito grande. Né? A gente tem o Itaú, né? O Bradesco lançou também um fundo de cripto com a gente, o Banco do Brasil lançou há 2, 3 anos atrás fundos, agora recentemente a Caixa, né? A gente lançou uma parceria com a Caixa em que ela disponibilizou fundos de cripto também. Então, assim, a gente tem até o banco de poupança público, né, a Caixa Econômica Federal, agora com produtos de cripto. Então, esse é um avanço muito grande que os Estados Unidos, eu acho que está avançando, né, eles estão acelerando, mas ainda não está lá. Samir, você tem contato com muito investidor, né, alocador institucional global, seja tanto no Brasil quanto lá fora. Cara, como é que você avalia, como que eles têm interpretado a alocação de cripto, né, ou a alocação só de Bitcoin de uns anos para cá? Porque teve recentemente que o Trump, ele meio que liberou que os endowment funds eles possam comprar Bitcoin, mas na verdade isso vai ser revisto, né? Eles têm 180 dias para reverem e talvez tentar mudar a regra. Isso abriria uma oportunidade gigantesca. Você já conversou também com algum fundo de pensão? Como é que esses investidores institucionais têm enxergado a adoção assim? Esses investidores, os institucionais americanos, fundos de pensão, endowments, alguns deles já investem em cripto através de venture capital há alguns anos, né? E quando liberaram, né, os ETFs de Bitcoin, alguns deles foram pioneiros alocando nos ETFs de Bitcoin. São fundos que têm uma tese de longuíssimo prazo, né? Então eles têm um tempo para ver essa tecnologia amadurecer, que eles já investem bastante em ativos alternativos e principalmente em ativos de crescimento, né, como venture capital. Então, cripto se encaixa muito bem nessa tese. Tá? Então, tem uma parte dos investidores que olham para o Bitcoin especificamente, né, que tem essa visão do Bitcoin como uma reserva de valor emergente, né, e que pode se consolidar. Então, é um play quase mais macro, né, e menos um play de growth de tecnologia e mais macro, considerando todas essas mudanças que a gente está vendo na geopolítica global. E tem fundos que têm olhado isso como uma nova tecnologia, uma tecnologia emergente, e investem em cripto como investem em AI. Né? Então, acho que essa visão ela depende muito do gestor, mas em geral são essas duas principais teses que a gente vê. Obviamente, a tese do Bitcoin ela é a mais forte, né? Então é aquela que, principalmente por conta do ETF de Bitcoin estar disponível há mais tempo e ter tido o sucesso que ele teve, ela chama mais atenção, né? E o fato do governo Trump declarar que o Bitcoin é uma reserva de valor e criar uma reserva estratégica, né, de Bitcoin, acho que ajudou nesse movimento de avanço. Mas agora, recentemente, principalmente depois daquela aprovação do marco regulatório das stablecoins nos Estados Unidos, o Genius Act, a gente tem visto todos os grandes players institucionais. E eu acho que também teve um outro evento junto a isso, que foi o IPO da Circle. Né? A Circle é uma das grandes emissoras de stablecoins, é a grande emissora americana, né, que está seguindo todas as regras ali do governo americano.
E ela fez um IPO recentemente que foi também um baita sucesso. Então, Absurdo. esse marco regulatório das stablecoins e o IPO da Circle acendeu o alerta para as instituições financeiras e nos investidores institucionais que essa é uma tese forte, né? A tese de stablecoin pode ser uma tese muito forte de cripto. Então, isso tem acendido bastante o interesse para as plataformas de smart contracts, né? Que Ethereum, Solana, etc., que são, né, a base dessa nova tecnologia. Uhum. E como é que você tem avaliado a gestão do Trump, né? Pelo menos olhando para o mercado de cripto até o momento, né? Acho que positiva, mas como é que você tem olhado para Tem isso? alguns riscos, talvez? Olha, super positivo, né? Acho que não tem comparação essa política, né, de pró-mercado, né, de ter uma regulação que estimula a inovação, né, que tenta proteger o investidor, mas também estimulando a inovação. Os avanços foram muito rápidos, então surpreendente, né, o passo de inovação, né, e eu vi isso pela primeira vez acho que em abril desse ano, quando eu fui lá em Washington e a gente encontrou no Departamento de Tesouro, né, com um dos advisors lá para Digital Assets, do secretário do Tesouro, e eles tinham um time de 80 pessoas no Departamento de Tesouro trabalhando na política de cripto. Né? Então, assim, Caramba. de fato, eles alocaram bastante recurso nisso e as duas grandes prioridades eram Bitcoin e stablecoins. Né? E agora a gente está vendo, né, o Bitcoin avançou bastante, stablecoins avançaram bastante, tem um suporte bipartidário no Congresso, então é importante destacar, não é só o Trump, né? Obviamente o Trump foi um marco, ele usou isso na eleição de forma muito estratégica e mandou muito bem, e depois ele entregou a promessa, né? Ele tomou ações muito rápidas ali para dar clareza para essa indústria, mas hoje tem um suporte bipartidário no Congresso americano para dar clareza em cripto. Então, Genius Act também teve um suporte massivo, agora está sendo discutido o Market Structure Bill, né? Essa regra de definir, né, como vai ser a atuação das corretoras de criptoativos, o que elas podem oferecer, tokenização de securities, né, de valores imobiliários e como isso vai evoluir. Isso tudo tem suporte amplo no Congresso. Então, essa agenda regulatória ela está muito forte nos Estados Unidos e isso está estimulando a indústria, né? Por exemplo, esse marco de stablecoin, ele fez com que agora todos os grandes bancos americanos e todas as big techs estejam explorando aplicações de stablecoins. Antes elas tinham que ficar longe daquilo, né? Porque não sabia se aquilo era uma atividade criminosa, se aquilo era um valor imobiliário não registrado, o que era aquilo ali, né? As declarações do Gary Gensler, né? Que era o bicho-papão de cripto. Né? Exatamente, ele era o chefão da SEC ali na administração anterior. Ele fazia questão de criar essa incerteza, né, em cada pronunciamento dele. Então, as instituições financeiras ficaram longe disso durante muito tempo. Agora todas estão explorando essas aplicações de stablecoins, né? E isso está gerando repercussões até geopolíticas, né? Então, outros países, né? A União Europeia está preocupada com isso, né? Um avanço de stablecoin de dólar pode causar, né, um movimento de dolarização das economias e ameaçar as moedas locais, né? Então é algo que a gente está acompanhando também com muita atenção, né? Essa stablecoin como um fator geopolítico ali para fortalecer o dólar novamente, né? Para aumentar a demanda pelo dólar, aumentar a demanda por treasuries americanas. Então, assim, eu acho que o governo está com uma visão de longo prazo, né, para essa tecnologia, uma visão de longo prazo para o Bitcoin, para o papel das stablecoins, da economia tokenizada, né? E essa visão de longo prazo, como é os Estados Unidos, maior economia do mundo, ela acaba influenciando todo mundo. Com certeza. Cara, teve saiu aí no X, né, algumas frases aí que rolaram no Roundtable, né, na mesa de discussão dos republicanos e da indústria. Então, sobre o Clarity Act. E algumas das coisas, né, que foram faladas, né, foi concentre-se nos intermediários e não nos protocolos. Tu acha que isso é positivo? E do viés de uma gestora, né? Isso cria oportunidades, o que está acontecendo agora, além de, vamos fazer aqui fundo, por exemplo, você falou de stablecoins. Eu fico curioso para saber, como que essa narrativa de stablecoins se encaixa dentro da visão de uma gestora. Tá. Então, assim, eu acho que esse foco nos intermediários faz todo sentido, né? Você não... Vamos lembrar que a regulação, ela serve... A regulação foi criada para regular intermediários, tá? Então, a SEC foi criada para fiscalizar emissores
e intermediários. A CFTC também. Não existe uma regulação para regular, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil até tem, né? Mas nos Estados Unidos não existe uma regulação para determinar o que eu posso e o que eu não posso fazer como indivíduo, né? Você tem uma liberdade individual muito forte. Então, essa questão de regular os intermediários, que são, no final, corporations, né? São empresas que oferecem serviços, eu acho que ela faz todo sentido. Quando você fala em regular protocolo, a regulação do protocolo tá no código dele, né? Então já está escrita lá qual é a regulação, ela vai se comportar exatamente como está escrito. E não adianta, não tem governo que fale que ela tem que se comportar de forma diferente do que está escrito, né? Então não tem como regular. Na prática seria um esforço em vão tentar regular um protocolo. Não, mas a gente pode tentar regular os desenvolvedores. Aí você entra numa discussão muito mais profunda de liberdade de expressão. Aí né? você mata até o incentivo, né? Você mata o incentivo, sim. Mas código é liberdade de expressão, né? Eu tenho liberdade de escrever um código da forma que eu quiser. Essa é uma discussão longa e nos Estados Unidos isso demorou para se consolidar. Então, lá atrás, na década de 90, o cara que inventou esse protocolo de criptografia que a gente usa hoje, no e-mail, no WhatsApp e tudo, ele chegou a ser preso pelo governo americano. Porque na época, criptografia era uma arma de guerra. E ele pegou essa arma de guerra e colocou na mão das pessoas, de qualquer pessoa. E foi uma discussão muito grande que chegou na Suprema Corte Americana sobre liberdade de expressão. O que ele escreveu, o código que ele desenvolveu, não poderia ser crime, porque assim, a gente tem liberdade de escrever o que a gente quiser. Então, a utilização pode ser, né? Se eu utilizar de criptografia para realizar uma atividade criminosa, beleza. Mas o fato de eu ter escrito um código que permite criptografar mensagens não é crime e é protegido pela liberdade de expressão. Então, essa decisão lá atrás, da década de 90, que dá essa segurança para os desenvolvedores atuarem sem se preocupar enfim, serem presos pelo que escreveram, né? Então, o governo anterior, de novo, a administração anterior e o Congresso anterior tinham uma visão de tentar regular também os desenvolvedores, né? Alguns desenvolvedores foram presos, né, por softwares que desenvolveram. Acho que o mais famoso foi aquele do Tornado Cash, né? Samurai Wallet também. Exato. Então, assim, gera essa discussão mas ele só desenvolveu um código, ele não fez lavagem de dinheiro. Então, assim, tem essa discussão profunda nos Estados Unidos sobre direitos individuais e tal. Então, não acho que esse Congresso e essa administração vão no caminho de tentar regular os indivíduos, regular os desenvolvedores, tentar limitar a liberdade de expressão. Pelo contrário. Então, acho que o caminho certo é esse, é regular os intermediários. E são nos intermediários em que o espaço para grandes danos acontecem, né? Em geral. Emissores e intermediários. Ainda nesse tópico, a gente está vendo... E isso é uma coisa que foi notada até por um cara que é relevante na indústria, que é o Austin Campbell. Ele é professor da NYU e foi head de macro do JP Morgan, né? E ele fala, lobby bancário desses regional banks, né? É algo que é um risco para cripto. Você tem essa mesma visão e é interessante até nessa questão que você falou do, não tem como você regular o protocolo. No Genius Act você tá falando, stablecoin não pode ter yield, não pode distribuir pro consumidor final. Como que você concilia essas duas coisas, tipo? Porque mesmo assim você vai ter stablecoin em pool gerando yield e você pode distribuir isso. Emissor de stablecoin que esteja baseado nos Estados Unidos oferecendo para americano não pode ter yield. Né? Mas um stablecoin que está na internet aberta pode fazer o que ela quiser. Então, se você tem uma stablecoin algorítmica, por exemplo, que não existe, né, necessariamente um emissor, eu acho que essa regulação não alcança. Né? Então, acho que, de novo, ela regula os emissores e os intermediários e não necessariamente o código. Sobre a pergunta de como que isso se fala, eu acho que enfim, teve lobby muito forte para não... assim, qual é a preocupação que existe, tá, com relação a stablecoins? E eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre qual caminho é melhor, né? Mas, a stablecoin é uma tecnologia tão melhor do que conta corrente para fazer pagamento, principalmente nos Estados Unidos. Aqui tem Pix, então aqui a gente... Nem sente falta. Por que eu vou usar stablecoin de real se eu tenho Pix, né? Beleza. Nos Estados Unidos, para fazer uma transferência, demora mais de um dia, tá? Não existe um sistema como o Pix, né? E até antes do Pix, a gente tinha uma TED que demorava 15 minutos, que já é muito mais avançada do que o americano tem lá, que é a Wire, que funciona
Da mesma forma desde a época dos telégrafos, por isso que é wire, né? Assim, Uhum. porque de fato antigamente era por telégrafo. O sistema bancário americano ele é muito arcaico. Então a stablecoin ela é muito melhor. Tá? Se ela é uma tecnologia muito melhor, ela vai fazer com que o dinheiro vá para ela, né? Todo o dinheiro saia das contas correntes e vá para as stablecoins. E aí você gera um problema de crédito. Uhum. Porque hoje o crédito é dado pelos bancos, né? Através dos nossos depósitos. Eles tomam os nossos depósitos, né? Eles remuneram nada, basicamente, Uhum. E emprestam esse dinheiro. Assim que eles criam dinheiro, assim que eles criam crédito. Então você pode diminuir a oferta de crédito. Então tem a preocupação do lobby dos bancos isso aqui vai gerar um movimento de desbancarização, né? De redução dos depósitos bancários, e isso vai reduzir nossa capacidade de conceder crédito. Que é uma preocupação válida, né? Assim, eu acho que digamos, do ponto de vista dos bancos e do paradigma dos bancos. Dá para remar contra a maré, né? Assim, se é uma tecnologia tão melhor, tem algo que a gente possa fazer para bloquear? Eu acho muito difícil. É como o lobby do jornal impresso, das revistas, tentar barrar a internet. Boa sorte. Você consegue atrasar um pouco, mas você não vai conseguir barrar. Então, acho que eu vejo mais ou menos dessa forma. Tanto que essa discussão específica sobre yield, né, foi algo que já começou a ser contornada, né? Então a stablecoin em si não paga, mas você pode depositar e receber recompensa, pode travar aquilo ali, né? Fazer staking daquilo ali e receber. Então, não acho que todo esse lobby ele pode atrasar, mas não vai parar. Irado. Ô Samir, voltando para o assunto de integração do mercado de cripto com o mercado tradicional mesmo, né? O S&P ele anunciou uma parceria com a Chainlink, onde eles vão basicamente fornecer o rating das stablecoins na blockchain em tempo real para todo mundo ver. Enfim, você acha que esse ano, né? Esse ano foi mais um ano marcado por avanços regulatórios e não por, sei lá, rentabilidade para o mercado, e a partir disso isso pode começar a se converter em rentabilidade para o ano que vem e talvez, sei lá, não termos um bear market, porque existe aquela tese dos 4 anos, né? Como é que você enxerga isso? Vamos lá. A primeira foi a questão esse ano é um ano mais de clareza regulatória, né? Então, E não, menos de resultado. Né? porque as coisas vão demorar para acontecer, principalmente porque agora a gente está falando de instituições financeiras, né? A gente está falando de S&P, de JP Morgan, Goldman Sachs, que elas não se movem na mesma velocidade que né, assim, que uma empresa digital. E quando esses players começam a entrar, o mercado cresce de forma muito significativa, né? Então, acho que essa clareza regulatória, esse ano, eu acho que foi um ano que abriu a porteira, né? Assim, que abriu a porta para a inovação nos Estados Unidos. E aí a gente precisa de uns 2, 3 anos para isso de fato virar solução na mão das pessoas, que vai virar receita, né? Que vai virar resultado nos protocolos, que no final vai virar preço, né? Obviamente, né, sempre tem os especuladores que fazem que o preço ande na frente, né? Então pode ser que quando a gente comece a ver essas aplicações, o preço vai andar. Mas eu acho que o Bitcoin andou bastante, né? A tese do Bitcoin evoluiu assim, de forma muito significativa. Se você me perguntasse há um ano atrás se eu achava que os Estados Unidos ia declarar o Bitcoin como uma reserva de valor, eu falaria, não, os Estados Unidos vai ser o último país a declarar o Bitcoin como uma reserva de valor, porque ele é uma competição ao dólar, né? Ele é uma alternativa ao dólar. Então não tem motivo para os Estados Unidos querer incentivar uma reserva de valor alternativa. E aí veio o Trump, né, com essa tendência de desvalorizar o dólar, que deu uma alternativa que é o Bitcoin e começa a ser forte com relação a isso. Então, o Bitcoin evoluiu muito nos últimos 2, 3 anos, né? Desde do ambiente geopolítico, com a tensão lá de Rússia, invasão da Ucrânia, lá em 22, né? Depois, 23, a crise bancária americana, 24, os ETFs, né? 25, governo Trump. Então, o Bitcoin passou por um período aí dos últimos 3, 4 anos só com notícia boa. Os outros protocolos estão na fase de desenvolvimento e estavam com zero clareza regulatória, principalmente nos Estados Unidos, o que barrava bastante a inovação. Agora, essa barreira regulatória, ela caiu, e agora que a gente vai começar a ver inovação, e aí eu acho que cada vez mais a gente vai começar a discutir. Eu acho que ano que vem vai ser um ano que a gente vai ver o poder geopolítico das stablecoins. Essa está sendo minha tese ali pro ano que vem. Em que, de fato, os governos vão começar a ver que stablecoin de dólar pode incomodar. Né? Pode incomodar o Brasil, pode incomodar a União Europeia,
países que têm moedas fracas, assim, stablecoin é uma ameaça muito forte. E eu acho que quando isso se destacar, né, acho que todos os grandes investidores vão ver que esse negócio veio para ficar, né, assim, que o governo americano não estava brincando ali quando disse que a stablecoin ia ser o caminho do dólar no século XXI, né? Cara, que tipo de tensões você acha que stablecoin pode criar no próximo ano e pô, como que isso muda o cenário de investimento, se muda pra você? Bom, um exemplo de tensão, eu acho que já está acontecendo um pouco aqui no Brasil. Eu não sei se vocês percebem, assim, mas eu tenho percebido em casos anedóticos ainda que a população está começando a acessar stablecoin para fazer câmbio, né? Especialmente depois que o governo aumentou o IOF ali. E porque, enfim, você manda Pix, compra stablecoin, não paga IOF, você paga o câmbio comercial ali 24/7, Transfere você vai e rapidão. volta a hora que quiser, não tem aquela burocracia toda do câmbio. E vamos lembrar que toda essa burocracia do câmbio, ela não existe por acaso, né? O IOF ali, ele não é uma ferramenta de coleta de imposto, ele é uma ferramenta de controle de capitais. Quando você coloca um IOF numa transação em moeda, você está colocando um controle de capital, você está desestimulando a saída de real, né, e a entrada de dólar na economia. Se você torna essa barreira zero para qualquer um, você começa a dolarizar a economia, você começa a ter cada vez mais transações em dólar, né? Pessoas que recebem em real e começam a comprar dólar e começam a acumular dólar ao invés de acumular real. O Banco Central Europeu, ele já declarou que isso é um risco, né, e eles avançaram o processo deles de desenvolvimento de uma moeda digital. Eles até então eles estavam desconsiderando a utilização de blockchain, né, e de stablecoin. Eles queriam seguir um modelo mais centralizado ali e já estão revendo isso porque não tem como competir com o stablecoin, né? Então eles precisam de uma tecnologia tão boa quanto ou melhor do que as stablecoins para tentar competir, porque a moeda é estritamente pior, né? Então a moeda deles é estritamente pior do que o dólar. Se a tecnologia ainda é pior também, Não dá pra competir. Não tem a menor condição de competir. Então, acho que isso vai gerar um movimento nos bancos centrais de acelerarem esse processo de desenvolvimento das suas moedas digitais. Tá? Acredito que nativa em infraestruturas públicas, tipo Ethereum. Ou híbrido. Assim, não sei o que cada governo vai tentar fazer, mas acho que se não for, já vai começar numa desvantagem muito grande. A moeda já é mais fraca e a tecnologia é mais fraca também. Acho que não sei se é uma decisão inteligente, mas eu acho que tem vários modelos sendo experimentados, né? Então, você tem um modelo centralizado, que é o modelo chinês ali, que até então o Banco Central Europeu também estava num caminho de seguir, de uma moeda centralizada, em que o governo tem o controle ali sobre a circulação da moeda. Ele pode fazer o que a gente chama de política controle granular da política monetária. Significa dizer como a gente pode gastar o nosso dinheiro, né? Eles podem te dar um dinheiro de propósito específico que só pode ser utilizado para alimentação, não pode ser utilizado para bet, por exemplo. Então, esse modelo mais centralizado. Tem um modelo distribuído, que é o que o Brasil estava experimentando aqui com o Drex, de continuar dos bancos, né, emitindo moeda, né? O Banco Central apenas ali na supervisão e os bancos emitindo moeda. E tem um modelo descentralizado que os Estados Unidos resolveu adotar, que é o de stablecoin, né? Então, basicamente, se você seguir a regra, você pode virar um emissor de stablecoin. Você pode ser um banco, pode ser uma fintech, você pode emitir moeda. Então, e esse modelo não tem controle, né? O governo não tem controle sobre como a gente gasta esse dinheiro. Então, esses três paradigmas eu acho que são... eu acho que essa discussão de como vai ser a moeda no século XXI. Aquele papel moeda acabou, né? Então, assim, acho que desde o Covid que eu tento não tocar em papel moeda, né? Assim, graças a Deus eu não uso mais carteira, não tenho mais cédula troco. na minha vida, não tenho troco. Então, aquele dinheiro papel moeda acabou. Como vai ser o dinheiro no século XXI? Né? Eu acho que tem esses três modelos que estão sendo experimentados ali. Acho que é muito cedo ainda para dizer que é um vencedor, mas se eu fosse apostar, né, assim, eu acho que é difícil você concorrer com um modelo aberto, descentralizado e não permissionado, né, que é a internet, né? É difícil uma intranet competir com a internet. Né? Uma coisa que eu fico em dúvida, acho que todo mundo fica em dúvida na real, sobre esse último modelo que você falou que eles estão adotando nos Estados Unidos, né? Que qualquer um pode ser um emissor, contanto que ele siga as regras que estão sendo impostas nos Estados Unidos. E, cara, cada vez mais a gente tem
visto esse movimento de muitas empresas começarem a criar suas próprias stablecoins. Como é que você enxerga isso? Você acha que tem espaço para todas as empresas, cada uma ter sua própria stablecoin? Elas vão ter uma interoperabilidade? Vai ser um mercado com espaço para todo mundo ou para poucos players? Como é que você enxerga isso? Porque, sei lá, às vezes na minha cabeça não faz sentido ter tanta stablecoin assim, entendeu? Eu acho que se elas forem fungíveis, acho que tem espaço, né? Então vamos lembrar assim, hoje, apesar de você falar dólar, real, isso não existe, né? A gente tem o liability do banco que você tem conta corrente. Então você tem a stablecoin do teu banco hoje, que ela está presa no teu banco, e quando você transfere de um banco para o outro, você passa a ter a stablecoin do outro banco, você passa a ter o liability do outro banco. Então a gente já vive essa realidade, né? Não existe, apesar da moeda ser fungível, o emissor da moeda são os bancos, né? Então você tem a moeda que é emitida pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Santander e os correntistas, né, que tem esse liability. Se o banco falir, né, você tem o Banco Central, ele até vai, em alguma forma, tentar te ressarcir, mas você vai ter um liability com o banco. Stablecoin é a mesma coisa. Então, o que eu acho que o que tende a acontecer, na minha visão, é o seguinte: se não tiver um grande monopólio, né, se não tiver um grande emissor, que eu acho que é ruim para o mercado, tá? Se você tiver um grande emissor, uma Tether, uma Circle, que tem 90% do mercado, 80% do mercado, acho que isso é ruim, tá, pro mercado. E se você tiver vários, eles vão acabar sendo fungíveis. Então o que você vai ter é o dólar digital. Teu dólar digital na tua Apple Wallet e no final você pode escolher se é o dólar digital do JP Morgan, do Goldman Sachs, da Circle, da Coinbase, e eles são fungíveis, né? Você pode trocar um pelo outro a qualquer tempo. Então, quando você manda o seu dinheiro do JP Morgan para Robinhood, você por trás, né, por trás dos panos tá correndo uma conversão entre a stablecoin do JP Morgan e a stablecoin da Robinhood, porque a Robinhood quer ficar com esse depósito, né? Ela não quer dar o dinheiro pro JP Morgan, mas você nem percebe. Então, eu acho que para o usuário final, isso vai ser transparente, tá? A gente não vai necessariamente se preocupar de qual stablecoin a gente está segurando. É tudo dólar, tudo fungível, tá? Então, acho que esse é o caminho mais sustentável. E a tecnologia permite isso, né? Você tem atomic swaps que podem te dar essa conversão instantânea de um stablecoin para outro. Não, Seria um possível fim do duopólio das stablecoins, então? Espero que sim, né? Acho que de novo, quanto mais competição, Melhor. mais inovação, né? Mais experimentação. Então, acho que monopólio acho que dificilmente é bom, né? Para o mercado. Cara, uma dúvida que eu queria falar, não tem muito a ver com stablecoins agora, é sobre a questão de ouro versus Bitcoin, né? Que quando a gente compara a rentabilidade do ouro em relação ao Bitcoin, pelo menos nesse ano tá indo melhor. Você coloca em 12, 36 meses, o Bitcoin bate o ouro. Mas por que você acha que isso tá acontecendo? Você acha que talvez em momentos de estresse macroeconômicos o investidor mais tradicional ainda tem uma interpretação diferente do ouro? Por que você acha que isso tá rolando, cara? Porque quem está comprando, né, você tem surgido um movimento de redução da dependência dos Estados Unidos. Estados Unidos, né, o governo Trump chegou e falou, não vou ser mais o papai de ninguém, cada um que se vire, né? E isso gerou um movimento, né, principalmente quando você olha no sul global, né, um movimento de buscar alternativas ao dólar. Esses ainda são bancos centrais que não tem millennials, não tem Gen Zs, né, que vão comprar Bitcoin, né? Eles estão comprando ouro. O Bitcoin ainda não faz parte dessa lista de reserva de valor que os bancos centrais olham, né? Então, acho que tem um movimento de compra de ouro muito forte, esse movimento de mais fragmentação geopolítica, né, de um mundo menos centralizado nos Estados Unidos, que isso está criando um movimento de busca por alternativas. E o ouro ele está parado há muito tempo, né? Então o ouro não anda há muito tempo. Então esse choque de demanda ali, a oferta do ouro também é escassa, né? E teve um choque de demanda que são os bancos centrais comprando quantidade recorde de ouro, trocando Treasury por ouro, né? Eu acho que eles ainda não estão ainda não está no momento deles trocarem Treasury por Bitcoin, tá? E como você falou, o Bitcoin andou muito, né? Então sempre vai existir uma janela em que vai ser melhor olhar um ou outro. Se você olhar esse ano, o ouro foi melhor, sem dúvida, mas o Bitcoin andou bastante, né? E tem um outro fenômeno interessante acontecendo, que a volatilidade do Bitcoin está caindo, né?
por conta dessa institucionalização, né, do mercado de derivativos, dos ETFs, as opções dos ETFs, isso tudo está criando instrumentos de hedge que antes não existiam, o que tende a reduzir a volatilidade do Bitcoin. Então, acho que esses dois movimentos estão acontecendo juntos e eu acho que simplesmente não acho que existe uma concorrência. O Bitcoin é melhor que o ouro, ou o ouro é melhor que o Bitcoin. São duas alternativas. Uma tem milhares de anos que está sendo utilizado como reserva de valor na nossa sociedade. Outra é uma adolescente que acabou de completar 15 anos aí, ainda tem muita estrada para se provar. Né? Eu ainda não... Assim, a nossa tese do Bitcoin é que o Bitcoin é uma reserva de valor digital emergente. Né? Então, ele tem características de uma excelente reserva de valor. Então, se você olhar as características específicas, né, sobre a escassez, a mobilidade, né, a possibilidade de fragmentar, de não falsificar, todas essas características ele é tão bom quanto ou melhor do que a nossa sociedade usa hoje, que é treasury, ouro e real estate. Né? São os grandes, né, reservas de valor que a nossa sociedade usa. Então, o Bitcoin é melhor do que todas elas, basicamente. Só que ele tem 15 anos, enquanto o ouro tem milhares, o real estate tem milhares de anos e o dólar tem esses 50 anos aí de vida, né, como reserva de valor. E ao longo do tempo, está acontecendo um shift geracional na nossa sociedade e essa nova geração, que é digital native, ela vai preferir ter reserva de valor digital do que ter uma barra de ouro no cofre dentro de casa. Então a gente acredita que essa mudança geracional é que vai fazer com que o Bitcoin saia de uma reserva de valor emergente para algo consolidado. Né? Então, eu só estou destacando isso porque o Bitcoin ainda ele é um growth asset. Né? Ele não é um ativo de reserva de valor. Você não dá para esperar que você compre o Bitcoin para te proteger de uma tensão geopolítica, né? Se tiver uma guerra, alguma coisa assim, o Bitcoin vai cair com as ações, né? Enquanto o ouro vai subir e as pessoas vão perguntar, não, mas não era reserva de valor? Assim, ele... Sempre a mesma coisa. O Bitcoin é o... Não, o ouro é o novo Bitcoin. Não, as coisas assim. Não, o Bitcoin é um ativo de risco. Ele ainda é um ativo de risco. Agora, essa volatilidade era mais de 100% anualizada, hoje está 40% anualizada e caindo. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo é que, à medida que ele vai evoluindo, essa volatilidade vai caindo, até que em algum momento, talvez nos próximos 5, 10, 20 anos, não sei, essa volatilidade vai ser tão baixa quanto a do ouro. E aí a gente vai poder dizer que o Bitcoin é o ouro digital. Né? Assim, é uma reserva de valor de fato que você pode ter a expectativa de proteger teu patrimônio, tanto no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. Né? Hoje, assim, o Bitcoin é uma reserva de valor para quem tem paciência e não precisa desse... Você quer... A reserva de valor é transferir valor no tempo, né? Basicamente a capacidade de transferir valor no tempo. Se você quer transferir seu valor no horizonte de um mês, o Bitcoin é uma péssima reserva de valor. Porque você não... Assim, o que pode acontecer daqui a um mês? Ninguém tem a menor ideia. Não dá pra saber. Agora, para 10 anos, ele é uma excelente reserva de valor, porque daqui a 10 anos você sabe exatamente qual a política monetária dele e você sabe qual é exatamente a política monetária do dólar, né? Que é continuar a inflação mais alta por mais tempo. Então, você tem uma expectativa de que a tua riqueza vai ser melhor preservada no Bitcoin do que no dólar. Agora, no curto prazo, ele é um ativo de risco. Cara, eu acho isso muito bizarro, essa dicotomia, no seguinte sentido. Porra, perfeita essa analogia. Eu não sei o que vai acontecer com o Bitcoin daqui a um mês, mas eu tenho fortes indícios do que vai acontecer para daqui a 10 anos. Ao mesmo tempo, quando você vai precificar qualquer coisa no mercado financeiro, é um sistema caótico que você só consegue prever até certo momento, né? Então não é uma previsão exata, mas sim vamos dizer, uma classificação aqui, né? Eu acho que vale a pena comprar agora olhando para esse grande horizonte. Né? E aí a gente volta num ponto que estava até trocando ideia aqui antes do nosso podcast, que é, hoje, né? Eu não invisto com uma mentalidade de trader, mas sim de VC, né? De Venture Capital. Você podia elaborar um pouquinho mais sobre essa diferença entre esses dois modos de você investir e qual que você acha mais vantajoso? Bom, eu acho que não tem um certo ou errado, tá? Depende do perfil do investidor, depende do que você quer, principalmente do seu objetivo de investimento. Cripto é uma classe de ativos que tem uma volatilidade muito alta. Então, essa volatilidade ela oferece oportunidades se você é um investidor de curto prazo, né? Mas se você é um investidor de longo prazo, você está buscando construir riqueza,
ela pode te atrapalhar mais do que ajudar, porque ela vai influenciar teus vieses comportamentais, né? Ela vai influenciar tuas emoções. Então, você está aqui fora de cripto, aí cripto sobe 100%, você vê todo mundo ao seu redor ganhando dinheiro com cripto, você quer entrar também, aí você compra, ganha um pouquinho de dinheiro e acha que vai ficar rico com isso, aí pega todo o seu patrimônio, coloca naquilo ali, e aí vem aquela Tongada. violinada e te assusta, e aí sai na imprensa a narrativa que é o fim do Bitcoin, e aí você fica assustado, e como você investiu muito mais do que deveria, você decide sair tudo, né? E aí você tá fora do mercado, o mercado recupera. Assim, quem não passou por isso ou não viu algum amigo passar por isso diversas vezes ao longo dos últimos 10 anos, eu acho que tava numa bolha, né? Não tava na nossa bolha, tava na dele. Exatamente. Você narrou a história de 90% das pessoas que começaram a investir nesse mercado, cara. A minha foi assim, eu investi um pouquinho, ganhei dinheiro, falei, beleza, vou ficar rico. Cara, exatamente o que você falou. Exatamente. Só que aí, o ponto é o seguinte, e o que a gente estava conversando aqui antes do podcast, essa é uma tecnologia emergente, tá? A gente não sabe o que vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. O que a gente sabe é que tem fundamentos aqui para essa tecnologia transformar a nossa sociedade. E se isso acontecer, potencial de mercado disso é de centenas de trilhões de dólares, porque esse é o tamanho da nossa economia. E assim como a internet, tudo virou internet, né? Não existe mais serviço offline, não existe mais nada offline na nossa sociedade. Daqui a algum tempo, que eu não sei qual é esse tempo, não vai existir nada off-chain. Tá? Não vai existir registro em papel, cartório, esse tipo de coisa não vai existir. Agora, em quanto tempo isso vai acontecer? Não tenho a menor ideia. Tá? A gente pode ter palpites aqui, mas essa é a grande dúvida. Né? Aí faz parte do shift geracional, né? Exatamente. O shift geracional avança isso. A transformação digital da nossa sociedade avança isso. Então, por que a pandemia, por exemplo, foi um catalisador desse movimento de cripto? Obviamente, teve a questão de liquidez, né? Injeção de liquidez que criou o Everything Bubble, né? Mas também ele acelerou a transformação digital, né? E a transformação digital na nossa sociedade em décadas. Antes da pandemia, não tinha podcast, assim, né? Não tinha... a gente não fazia reunião via Zoom, né? Era tudo presencial. Antes da pandemia, eu moro no Rio, né? Antes da pandemia, eu vinha para São Paulo praticamente toda semana. Agora, eu consigo vir uma vez por mês, né? A gente consegue fazer mais videoconferência, né? Então, a pandemia, ela acelerou o processo de transformação da sociedade. Tá? Ela acelerou o nosso movimento de digitalização. Ela acelerou até demais e depois teve uma reação, né? Vocês lembram, no final de 2021 teve o metaverso. Né? Então as pessoas estavam tão acostumadas a ficar presas dentro de casa que já estavam vendo que a realidade vai ser o mundo virtual. Eu não vou mais sair de casa e vou ter meu avatar ali para rodar e encontrar com as pessoas. Deu gatilho ouvir isso, cara. Hã? Deu gatilho. Então, avançou demais, muito mais do que a nossa sociedade estava pronta. A gente falou, não, peraí, não estou pronto para... Para esse fundamento divergiram total. Exatamente, aí a gente teve uma volta à normalidade ali, mas ainda assim nossa sociedade avançou. Então, à medida que a gente vai tendo avanços na transformação digital da sociedade e esse shift geracional que é inevitável, né, não tem como parar o tempo, a tese de cripto vai se materializando. Tá? Então, acho que essa é a minha visão de cripto. Foi por isso que eu decidi, né, começar a investir em cripto e depois eu decidi dedicar minha carreira a cripto. Já estou há 8 anos aí vivendo, né, cripto full time, porque a visão era essa tecnologia não tem volta. O que vai ser, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que isso vai transformar a sociedade. Eu também não sei em quanto tempo isso vai acontecer, mas eu sei que isso vai transformar a sociedade. E eu sei que, e na época eu trabalhava, né, no mercado financeiro, eu sei que as coisas mais interessantes nesse mercado, né, e nessa fronteira de tecnologia do mercado financeiro, que sempre foi minha paixão, as coisas mais interessantes vão acontecer em cripto. Essa fronteira entre tecnologia e mercado financeiro, as coisas mais interessantes vão acontecer em cripto. Então, isso foi o que, lá atrás, em 2017, que me deu esse clique e falei, cara, eu tenho que trabalhar com isso, porque sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por mercado, e as coisas mais interessantes vão acontecer. O que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia,
E como vai ser esse caminho, não tenho a menor ideia, mas que vai valer a pena, vai. Então, Antes de cripto, você viu alguma outra grande revolução no mundo das finanças? Porque parece que tá estagnado. Acho que assim, dos setores assim da economia é o que mais está estagnado em termos de tecnologia mesmo, da infra mesmo, né? Porque assim, beleza, você tem um banco digital, legal, mas o sistema financeiro ainda é o mesmo. sim, sim. Não, acho que tiveram algumas evoluções relevantes, né? Evoluções em meios de pagamento, acho que foram muito relevantes. A que eu acompanhei mais de perto foi o movimento de eletronificação do mercado. Então, de sair do pregão Viva Voz para um pregão eletrônico. Esse movimento, ele estava no seu auge justamente quando eu estava começando minha carreira. E eu, como engenheiro de computação, que adorava mercado, eu via que, cara, isso aqui tem muito espaço. Assim, sair do pregão Viva Voz, né, daquela loucura, daquela gritaria, para algo em que é tudo eletrônico. As coisas mais interessantes no mercado vão acontecer aqui. E aí foi onde eu comecei minha carreira, trabalhando nessa fronteira aí, nessa digitalização do mercado. Eletronificação, né? Não foi bem digitalização, porque os processos por trás ainda são essencialmente analógicos, né? Ainda são os mesmos. Mas eu acho que esse movimento eu acompanhei, né? Assim, de 2000 e... começou em 2005, mas eu acho que de 2008 a 2012, a 14 ali, foi quando, de fato, né, assim, a infraestrutura do mercado de capitais mudou muito, né, de ser analógica para digital, na parte da execução. Então, acho que esse foi um movimento muito forte. Você teve os de meios de pagamentos também, né? Então, de cartão de crédito, né? Evolução das IPs e depois do Pix. Teve as fintechs, né? Mas como você falou, todos esses são movimentos superficiais. O backbone de tudo, o back-office de tudo, ainda funciona da mesma forma que foi desenvolvido há 100 anos atrás. É um emaranhado de intermediários que ficam trocando boletas, depois tem que reconciliar tudo, e às vezes não bate, e aí alguém tem que ficar até de madrugada para tentar. Assim, processo analógico, essencialmente analógico. E esse clique que me deu quando eu vi blockchain, né? Eu falei, cara, isso é uma fonte de ineficiência gigante, porque a gente automatizou todo o front-end desse mercado. A gente automatizou a experiência no aplicativo da tua fintech, a gente automatizou o mercado, né, a bolsa, não tem mais o pregão Viva Voz. Mas depois que você dá a sua ordem aqui, que aquele trade executa, todo o processo ainda é analógico. Né? E cripto vai trocar isso tudo por contrato inteligente que roda 24/7, né? Que não precisa de intervenção humana, não precisa de ninguém fazendo reconciliação. Então, o pessoal não precisa mais ficar até meia-noite aí batendo boleta, esse tipo de coisa. Você acha que dentro dessa fronteira que você está vendo hoje, onde que IA e cripto convergem? Se é que convergem ou a gente está meramente aqui explorando talvez um novo metaverso? Onde AI e cripto convergem, eu acho que, primeiro, tem muita hype nisso. Então, tem que tomar cuidado, porque quando você junta um termo hypado com outro termo hypado, né? Você tem a capacidade... hypado ao quadrado, hypado, né? Exatamente. Então, você junta cripto e AI, né? Você chega num VC e fala que tem cripto e AI, você consegue levantar dinheiro para qualquer coisa. Então, tem uma hype disso aí. Mas eu acho que de novo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que o fundamento mais importante que me guia, a visão mais importante que me guia é o seguinte. Agentes de AI não vão usar papel moeda. Agentes de AI, pelo menos até hoje, até agora, não tem CPF, não tem CNPJ. Então, eles não vão ter uma conta bancária. Eles não vão ter Pix. E agentes de AI não vão preencher formulário. Eles não têm assinatura eletrônica. Esses agentes de AI vão usar smart contracts, eles vão usar digital wallets, eles vão usar stablecoins para fazer pagamentos. Né? Então, acho que, para mim, no longuíssimo prazo, eu vejo o AI, essa interseção ali entre AI e cripto, como uma forma que esses agentes de AI vão começar a interagir na economia. Vão, de fato, começar a se relacionar com dinheiro e com ativos. Eles não vão usar cartório, não vou esperar o robô lá do Elon Musk pegar a fila do cartório para autenticar um documento, né? Para fazer um reconhecimento de firma. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que a cripto é a tecnologia que vai permitir que agentes de AI, agentes robóticos, possam interagir com a economia, né, com o mercado e com os ativos. Então, acho que tem essa visão de longo prazo.
E no meio disso tem várias experimentações. Você tem treinamento, né? Treinamento eu acho que é um investimento pesado em infraestrutura. Cripto também teve esse investimento pesado em infraestrutura, né? Para mineração e para validação. Então, você pode criar redes ali para facilitar o treinamento. Então, tem várias vertentes ali que podem ser exploradas nessa interseção de cripto e de AI, mas eu acho que, para mim, a estrela guia, digamos assim, o norte ali, é que a agente de AI não vai usar papel moeda, ele não vai usar cartão de crédito, ele não vai usar Pix, ele vai usar digital wallets. Ô Samir, falando mais nessa parte operacional e de infraestrutura do mercado, no mercado de cripto a gente ainda vê que rola front-running, um pouco de manipulação, né? A gente teve o caso recente da Whale que shortou Bitcoin antes do anúncio das tarifas e exatamente nessa mesma semana aconteceu um problema operacional da Binance que a gente já viu acontecer nas exchanges em outros anos. Dizem que é um problema operacional, algumas pessoas falam que é manipulação. Como é que você enxerga isso? Você acha que a infraestrutura de cripto ainda é um pouco frágil nessa questão? Ou isso é mais manipulação? Porque acho que isso é uma dúvida que gera para muito investidor que vou começar a investir em cripto, mas as exchanges são manipuláveis. Como é que você interpreta isso? Eu acho que tem uma diferença muito grande entre cripto, a tecnologia e a infraestrutura de mercado para você comprar e vender criptoativos, né? Essa infraestrutura de mercado para comprar e vender criptoativos, ela começou lá atrás com a Mt. Gox, que era um portal para troca de figurinha, né? Era um portal para troca de ativo lá do Second Life, né? Assim, que era começou no metaverso. Não sabia disso, não. Não sabia também. Então assim, era um marketplace de ativos digitais, né? E na época ativos digitais eram, sei lá, itens lá do Second Life. Então ela evoluiu de uma forma muito amadora, digamos assim, né? Amador pode parecer pejorativo, né? Mas assim... Experimental. Experimental, né? e sem o compromisso de ser resiliente, de tratar de ativos financeiros, de ter supervisão de mercado, né? De ter regulação, porque a gente está tratando de ativos digitais que são colecionáveis, digamos assim. Obviamente isso evoluiu muito lá de 2011, 2012 para cá, né? Agora... A falta de clareza regulatória e, de fato, né, a hostilidade regulatória dos Estados Unidos fez com que essa indústria fosse empurrada para o offshore, né? Então, hoje, né, você tem as grandes exchanges, elas tiveram que ir para Seychelles, né, para, sei lá, essas ilhas ali que criaram frameworks regulatórios para atrair essas empresas, né? Que é um framework super frouxo, que foi o caso da FTX lá em Bahamas, né? Então, assim, expulsou-se. Então, você criou uma combinação de eu não preciso atender a nenhuma regulação, porque eu não estou operando naquele país, com a velocidade em que esse mercado evolui e que ele demanda, né? E o nível de competitividade, porque a gente está falando também de um mercado altamente competitivo. Esse mercado das exchanges ele é muito competitivo. Então, tem vários níveis ali de problemas que podem surgir disso aí. Agora que a regulação está vindo, né, aqui no Brasil, está vindo nos Estados Unidos, finalmente, que você pode ter regras claras e aí isso vai começar a ser mitigado, né? Eu acho que cada vez mais a gente integra essas duas infraestruturas, né? A infraestrutura tradicional e a infraestrutura de cripto, e à medida que isso vai acontecendo, o mercado vai ficando mais ordenado. Então, se você olhar para o Bitcoin hoje, ele é muito mais difícil de manipular do que era 5, 10 anos atrás. Depois que você tivesse Clarity Act, né, em que as exchanges tiverem que se registrar nos Estados Unidos e, de fato, terem seus programas ali de surveillance e tal, isso vai reduzir ainda mais, né, porque todo mundo vai querer atuar nos Estados Unidos, então todo mundo vai querer seguir essa regra. Então, acho que é um caminho de amadurecimento desse mercado, tá? A infraestrutura dos intermediários, a infraestrutura de mercado de cripto, ela está amadurecendo. Agora, assim, especulação, manipulação, esse tipo de coisa, ele acontece em todo o mercado, né? A diferença é que em alguns mercados tem consequências graves, né, se você engaja nesse tipo de atividade. Então, o que a gente espera é que com a clareza regulatória existam consequências graves para quem faz esse tipo de uma ação em cripto. Tá? Falando um pouco de macro, Samir, a inflação dos Estados Unidos ela segue alta, né? A gente vai ter mais 2 cortes de juros até o final do ano, provavelmente. Mas a conta corrente dos Estados Unidos, né, já sugou $500 bilhão da economia.
talvez chegue próximo dos 800 bilhões de dólares. O que você acha que vai ser o próximo, né, o principal driver de liquidez nos próximos meses ou talvez no ano que vem, né? Como que você está enxergando essa parte macro? Tá. Então, acho que desde 2008, a gente teve todos os bancos centrais atuando basicamente de forma conjunta em ciclos de 4 anos ali, de estímulo de liquidez, né, depois de restrição de liquidez. Isso, o ápice disso foi no Covid, ali em 21, e depois a gente teve, eu acho que o maior movimento de aperto monetário da era moderna, né? E agora a gente está numa outra configuração, né? Numa outra configuração geopolítica. E quando a gente olha para os Estados Unidos especificamente, né? Acho que a economia está indo muito bem. AI está sendo uma super força ali de ganho de produtividade, né? E se a gente já tinha a hipótese que a tecnologia era deflacionária, né? E que é isso que estava permitindo que os Estados Unidos emitisse tanta moeda aí ao longo dos últimos 15 anos sem gerar inflação, agora com AI isso vai acelerar de forma muito significativa. Então, eu acho que a gente tem um ambiente favorável, né, para redução de taxa de juros, para mais liquidez ali no sistema. Os Estados Unidos vai continuar monetizando a dívida, então não tem saída, os Estados Unidos não vai dar default, ele vai continuar monetizando a dívida. Isso significa mais liquidez. E mais liquidez é bom para ativos reais e para ativos de risco. Tá? Então, acho que esse é um vento positivo para ativos de risco em geral. Tá? Essa perspectiva de redução de taxa de juros e de injeção de liquidez ali para estimular a economia. Você acha que isso, com o mercado mais maduro hoje, que a gente tem ETF institucional dentro do mercado, faz a gente estender esse nosso bull market talvez pro primeiro trimestre do ano que vem? Assim, eu não sei, eu acho que é uma discussão muito grande agora sobre ciclos de 4 anos, né? Exato. O que vai acontecer agora, né? Porque estamos agora no meio de outubro, tá formando agora, né? O ciclo de 4. Então, em tese, estamos formando o topo, né? Não, se for em 2026... Se a história se repetir, né? Se for em 2026, tá intacto, né? Porque 2022 foi o fundo. E aí, pô, se for o topo em 2026, ainda é 4 anos. Não, o fundo seria em 26. Fundo seria em 26. Assim, se você seguir o ciclo de 4 anos ali, a gente começou um bull market ali ao longo do ano passado, né? Um período de recuperação, e eu até escrevi sobre isso lá acho que outubro do ano passado, eu escrevi, a gente está entrando na fase, né, de crescimento do ciclo de 4 anos, e de fato aconteceu, né? Então, nos últimos 4 anos se refletiu de forma muito interessante. Agora, tem algumas coisas muito diferentes, né? Ciclos macros estão diferentes, né? Eles não estão mais nessa toada de 4 anos. Tem o governo Trump, tem AI, então isso tudo está mudando o cenário de liquidez em geral e como isso vai se comportar nos próximos anos. Dentro de cripto, Bitcoin, se você olhar em todos os ciclos de halvings anteriores, o impacto da redução dessa oferta marginal era muito maior do que ela é hoje, né? Então, hoje, essa redução, né, que é causada pelo halving, ela tem um impacto muito menor do que ela tinha quando a recompensa era de 25 blocos, de 25 bitcoins por bloco, ou alguma coisa assim. Então, o efeito do halving, que tem esse período de 4 anos, ele é cada vez menor no Bitcoin. A volatilidade dele também é cada vez menor. Então, você pode ter desde de um cenário em que o ciclo vai continuar, e para o Bitcoin especificamente por conta do halving, mas agora ele não tem a volatilidade de 100%, ele tem uma volatilidade de 40%, de 30%, que está caindo. Então, assim, um bear market para ele é uma correçãozinha para a gente que está acostumado com esse mercado de cripto, é só uma marolinha, né? Como diria o Lula. Então, pode ser que seja isso, né? Mas eu acho que o mais provável, né, até considerando e vendo o que eu estou vendo lá nos Estados Unidos, o volume de dinheiro que está entrando nesse mercado, né, que está sendo alocado nesse mercado, eu acho que não tem por que a gente acreditar nesse ciclo de 4 anos e que vai existir alguma cadência. De novo, eu acho que talvez o maior driver dessa cadência de 4 anos é liquidez. Tá? Então, acho que esse é o número que a gente tem que estar acompanhando. E isso drive o resto, porque no final é um ativo de risco. Né? E a gente está é um ativo de risco com uma duration muito longa, que a gente está muito cedo no ciclo, então é muito influenciado por liquidez. Então, assim, eu não acho que a gente tem motivos para acreditar que a gente está no topo do ciclo e que agora vai reverter. Não acho que
Não tá me parecendo. Eu acho que o mercado tá otimista com isso, né? A Glassnode com a Coinbase, eles fizeram uma pesquisa entrevistando 122 globais, e tanto institucional quanto de varejo, e a resposta foi exatamente essa, que eles acham também que o driver macro que é o que tá ditando o mercado. Cara, trocando de assunto para as treasury companies, né? Que acho que esse ano, ou talvez esse ciclo, foi marcado pelas treasury companies, né? E quando você olha, por exemplo, sei lá, o caso de Ethereum, 4% do supply já está concentrado em treasury companies. Como é que você enxerga isso? Você acha que isso é saudável para o sistema? Você vê com os bons olhos essas empresas? O que você acha disso, cara? É, eu acho que como tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Tem empresas boas e empresas ruins, né? Eu acho que o que a MicroStrategy fez para a evangelização de Bitcoin foi super relevante. Então, acho que a tendência de você ter treasury companies ali de outros, né, protocolos em que você vai ter um estímulo a essa evangelização dos investidores, eu acho que é um aspecto interessante. Acho que tem um fundamento de você ter o seu balanço, de você considerar ter um balanço em Bitcoin, porque existe uma tese, né, do Bitcoin ser o custo de oportunidade, né, ser o hurdle rate. Então, você tem uma empresa, hoje seu custo de oportunidade, está nos Estados Unidos, seu custo de oportunidade é investir em Treasury, né? Então, você tem que buscar projetos que te remuneram mais do que a Treasury, né? Ou que te remuneram isso no longo prazo, melhor do que a Treasury. No momento em que você muda para o Bitcoin, existem poucos projetos que vão bater esse custo de oportunidade, né? Então, tem esse argumento, você tem que fazer de caixa o Bitcoin. Eu acho que está muito cedo ainda para chegar lá, para estar nisso, né? Para estar no... De novo, não acho que o Bitcoin é uma reserva de valor estável hoje, consolidada, que a gente pode utilizar como alternativa à Treasury. Ainda é um ativo de growth. Se você tem uma empresa que não precisa do caixa para os próximos 5, 10 anos, investir em Bitcoin é uma alternativa interessante, né? Então, acho que tem esse case aí que é interessante. Agora, o que me gera preocupação é que você tem uma combinação aí de incentivos, né? Então você começa a ter o banco de investimento, que cada emissão dessas recebe seu FII ali, né? 5, às vezes 10%. Você tem as empresas, muitas delas estavam largadas, né? Não eram acompanhadas, e aí usam isso como uma ferramenta de atrair investidores de varejo. E você tem os grandes compradores, que são os hedge funds, são os institucionais, né? Na verdade, esses institucionais são hedge funds, que eles estão long na empresa e short no ativo subjacente, né? Então, eles não estão expostos direcionalmente naquela tese. Eles estão fazendo aquilo porque eles veem que tem demanda de varejo no final. Então, assim, tem um componente disso aí que pode dar muito errado, né? E se a empresa ela atuar de forma responsável e ela cuidar, né, da sua alavancagem, isso pode não ser um problema. Agora, tem muita empresa por aí que quando a maré secar, né, vai tomar um tombo. Então, assim, eu sugiro ter muito cuidado. Eu acho que eu acredito que em algum momento no futuro o Bitcoin vai virar o custo de oportunidade, né? A gente vai passar a ter reserva de valor no Bitcoin, a gente vai passar a armazenar valor no Bitcoin. E aí as empresas vão ter por que ter parte do seu caixa no Bitcoin. Eu acho que a gente ainda não está lá. Esse ainda é um momento para visionários. Então, tem que ser esse caixa que você não vai usar nos próximos 3, 4 anos, pelo menos. E tem empresas com isso, né? A MicroStrategy, eu acho que era um exemplo disso, né? Ela tinha muito caixa. E aí, a alternativa que ele tinha era recomprar as ações, né? Devolver o dinheiro para os investidores ou alocar isso no Bitcoin. Então, assim, eu acho que é um movimento direcionalmente interessante, eu acho que vai ter cada vez mais. Agora tem que tomar muito cuidado com os excessos. Você acha que isso pode ser um driver para um possível Black Swan, um bear market? Sei lá, não dá para saber em quanto tempo, mas... Eu não sei se isso pode ser um driver, mas ele pode acelerar, né? Porque você pode ter um movimento de correção e similar ao que aconteceu em 2022, né? Você tem uma correção, o mercado sofreu, muito ruim. Agora, nessa correção, né, foi quando a maré secou que a gente descobriu quem estava pelado, e tinha o Terra Luna lá, que tinha um projeto insustentável, colapsou. E aí, quando ela colapsou, tinham vários hedge funds que estavam alavancados naquela tese, colapsaram também. E aí foi levando um efeito dominó que depois chegou na FTX, depois na Genesis, né? E aquele efeito dominó, ele potencializou o bear market, né? Então, algo que era
que era para ser ruim foi horrível, né? Horrível do ponto de vista de preço, mas também do ponto de vista de imagem e político, né? Então, todo o movimento de combate a cripto, né? O Anti-Crypto Army lá da Elizabeth Warren, né? Tudo aquilo veio depois da FTX, né? Depois que muitos americanos perderam dinheiro com a FTX. Então, eu acho que esse tipo de exagero, quando a maré seca, né? Pode gerar um movimento que torna o que era ruim ainda pior. E o pior, né? Assim, se muita gente perder dinheiro, você pode gerar um backlash político. Então, eu tenho essas preocupações desse movimento ficar muito exagerado e estimular, né? Você tem um estímulo de captação dos bancos, você tem estímulo de emissão dos emissores que estão com a ação largada lá, que estão com a empresa largada, você tem o estímulo, né, dos hedge funds que vão ganhar dinheiro com essa arbitragem. Estímulo macro também, né? Tem o estímulo macro de liquidez, você tem o estímulo dos investidores de varejo que querem, né, que acham que isso pode ser uma oportunidade de ficar rico rápido. Então você tem todos os elementos ali enfim, para dar errado. Será que a gente tá num everything bubble? Porque assim, esse mesmo mecanismo de alavancagem que a gente tá vendo nas treasury companies tá acontecendo também em AI, né? Isso tem sido, inclusive, algo muito discutido no X, pelo menos, né? Em que esse sistema de OpenAI, NVIDIA, um fornecendo capital para o outro. Você vê que a gente tá num everything bubble, talvez? Não acho que a gente esteja num everything bubble. Apesar de que até o relógio tá certo 2 vezes por dia, né? Até o relógio quebrado tá certo 2 vezes por dia. Então, se você falar que estamos numa bolha, em algum momento você vai estar certo. Mas, assim, tem uma bolha de AI? Tem um movimento de investimento relevante em AI, porque tá claro que isso vai transformar a nossa sociedade, assim como estava claro lá na década de 90 que a internet ia transformar a nossa sociedade, assim como, para mim, para muitos investidores, está claro que cripto vai transformar a nossa sociedade. Agora a gente não sabe como nem quando, né? Então, você tem uma massa de investimento grande agora, de novo, em venture capital, em inovação e experimentação, e a dinâmica de venture capital é que 90% disso vai dar errado, né? Então, 90% vai dar água e 10% vai transformar a sociedade. Então, você precisa deploy muito capital mesmo, né? E ainda mais em AI, que é intensivo de energia, né, de data center. Então, acho que tem um movimento de investimento muito grande. E lembra que lá atrás na internet também teve isso. Então, uma das bolhas que aconteceu durante a internet foi de infraestrutura, foi de fibra ótica, foi de conectar o mundo com fibra ótica. Então, assim, um dos problemas da internet na década de 90 é que ele seguia por linha de escada, né? Não tinha infraestrutura para crescer a adoção, e aí você teve um investimento massivo em fibra ótica. E aí chegou num momento em que investiu-se muito mais do que o necessário, criou-se um excesso de oferta de fibra ótica e a demanda estava muito longe de alcançar, teve uma bolha, muitas dessas empresas quebraram no meio do caminho. Então, será que pode ter um excesso de data center sendo construído e que, na verdade, não precisava de tudo isso, né? Tá todo mundo dizendo que precisa de muito para AI, que precisa de muito para avançar AI ainda, assim, que o déficit ainda é gigantesco. Mas será que vai chegar algum momento que vai ter um excesso de construção de data center? Talvez. Mas assim como, enfim, essas fibra óticas, né, lá atrás, em algum momento nos 20 anos seguintes, elas passaram a ser ocupadas, eu acho que também acontece para AI, né? Então, acho que eu não vejo porque tem necessariamente uma bolha nesse momento. Podem ter expectativas ali infladas. Acho que tem a questão das Mag 7 lá nos Estados Unidos, né, que basicamente toda a apreciação do mercado de equities americano, ele está nessas empresas de AI. Se você olha o S&P 500 sem a Mag 7, né, assim, o desempenho é completamente diferente. Mas também tem um outro argumento, que essas empresas hoje são gigantescas, né? Enfim, elas fazem aquisições em massa. Então, na verdade, não é uma empresa, são milhares de empresas ali dentro, né? Cada Google, cada Apple, cada Meta ali, são milhares de empresas que estão investindo, né, em vários segmentos. Então, assim, eu acho que eu sou otimista com relação ao potencial de AI, né, e o quão cedo a gente está em AI. Obviamente, como toda tecnologia, vão ter ups and downs, a gente vai passar, em algum momento vai ter um período de decepção de que, caramba, tá evoluindo muito mais lento do que prometeram, ou o resultado, né, o impacto na produtividade da sociedade está muito menor do que prometeram.
Como E aí- já teve, né? Uma tecnologia que começou a ser pensada lá em 1980. Não, e- assim, inteligência artificial existe há muito tempo. Agora, o momento chat GPT, né, que criou aquela percepção de que agora... É o mainstream, talvez. Exato, agora vai mudar, né? Assim, e eu costumo dizer que talvez o momento chat GPT de cripto seja stablecoin, né? Seja quando, né, você tiver as big techs americanas e as instituições financeiras emitindo suas stablecoins e oferecendo wallets ali para você realizar pagamento ao invés de usar a rede da Visa. Uhum. E aí a gente vai começar a ter isso no nosso celular, a gente vai, é para isso que serve, né? Assim, entendi, então eu posso mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo sem ter que pagar uma taxa de transação imensa, né? Sem ter que esperar 2, 3 dias. É para isso que serve. Para o lojista, né? Que vai poder fazer a transação direto sem deixar 5% na rede de cartão de crédito. Cara, uma das teses mais legais que eu vi lá em Singapura, no Token 2049, foi um cara da Solana falando sobre esse termo, Internet Capital Markets. E ele falando, pô, no futuro, sei lá, daqui a quantos anos, 5, 10, você vai ter um coffee shop que vai ter um QR Code na parede e te convidando para ser o sócio dele. Compra a moeda dele, você recebe dividendo. Cara, aí eu fiquei pensando, putz, o tanto de oportunidade que isso aí não vai abrir, né, cara? Mas também o tanto de... Né, De golpe, mas de é normal. golpe, Mas faz parte da indústria. Não. O tanto de empresa boa e empresa ruim que vai ter para investir, né? Então, eu acho que esse desafio já existe hoje na sociedade. Qualquer um pode criar um CNPJ e estabelecer uma empresa. Né? O que vai determinar o que é uma empresa boa e o que é uma empresa ruim? Né? É muito difícil. Você tem a capacidade de execução, tem o tamanho do mercado, tem, né, de fato, né, a execução daquele serviço, dinâmica competitiva. Né? Tem várias forças ali que influenciam você ter uma boa empresa ou não. Só que a barreira para criar uma empresa no século XXI, né, para criar uma empresa no Internet Capital Markets vai tender a zero. Então qualquer um pode criar. Isso significa que qualquer um pode criar, né? E é muito difícil determinar o que é bom, o que é ruim. Imagina quando o número de opções... Assim, imagina o seguinte, hoje os analistas, né, de equities, eles focam em empresas listadas, que já é uma barra muito alta. Então, aqui no Brasil, né, qual o percentual dos CNPJs no Brasil são listados? É um percentual muito pequeno. Né? Agora, imagina se todos esses CNPJs tivessem tokenizados, você pudesse comprar e vender a qualquer momento, estivesse no mercado, esses analistas iam começar a cobrir essas empresas também, porque elas iam virar investíveis, né, e iam começar a fazer esses investimentos que hoje estão restritos a private equity. Né? E aí qualquer um vai poder investir em private equity. Né? O número de opção que vai abrir, né? de opção de investimento que vai abrir. Agora, de trabalho também, né? De trabalho, de tudo. Agora, imagina que não tem mais fronteira. Então, não é só o Brasil. Você não pode investir só nos CNPJs brasileiros, mas da Bolívia, da Colômbia, dos Estados Unidos, da Suíça, da França, de Singapura. Quantas empresas você vai poder investir? Né? Bilhões? Como é que eu vou escolher, né, o que é bom e o que é ruim? Então, acho que o trabalho do analista de equities ele vai ficar mais divertido. Pô, que interessante isso aí, né? Porque você pensa, pô, quanto de trabalho que vai terminar por causa de IA? Mas, na verdade, vão vir outras tecnologias que podem aumentar muito mais a demanda por trabalho, né? Com certeza, com certeza. Acho que, de novo, acho que ninguém tem resposta para isso, o que vai ser, mas assim, o trabalho vai ser reinventado, né? Assim, o trabalho, muitos dos trabalhos que existem hoje não vão existir daqui a 5 anos, mas também vão existir muitas funções que a gente nem imagina hoje. Irado. Você tem mais alguma ou takes rápidos? Takes rápidos, vamos nessa. Boa. Agora a gente vai fazer uma... Estamos chegando no final do podcast mesmo. A gente vai fazer umas perguntas e aí você pode ser breve nas respostas se você quiser. Se você quiser justificar, você fica à vontade. Tá bom. Beleza? Bom, quer começar ou eu posso... Uma pergunta aqui do nosso censo, né? O censo Crypto Never Sleeps. Quem você acha que é Satoshi Nakamoto? O que foi? Eu perco zero do meu tempo tentando imaginar quem é Satoshi Nakamoto. Eu acho que não interessa e a melhor coisa que ele fez foi se manter anônimo. Foi a melhor coisa pro projeto. Eu acho que isso dá muito filme, dá muito, né, documentário, dá muita história, mas acho que não é relevante para mim. Então, existem várias teorias, eu nunca fui a fundo para ter uma opinião formada sobre qualquer uma delas e confesso que isso é eu agradeço que
que ele ou ela ou eles, né, decidiram se manter anônimos. Eu acho que de fato foi uma construção coletiva, né? Então, se você olhar o que é o paper do Bitcoin, são 20 anos de pesquisa, né? Não foi um dia um cara que acordou e teve uma ideia genial e resolveu escrever aquilo ali. Então tem o trabalho de muita gente ali por trás. Então acho que foi uma construção coletiva da nossa sociedade, né? Um Bitcoin é igual um Bitcoin, Satoshi é igual a Satoshi. Curti a resposta dele, cara. Perco 0 tempo estudando Não me isso. interessa. Exato. Não me interessa. A gente vai fazer um compilado no final de ano com todo mundo que respondeu isso. Tá. Aí, qual a sua estimativa pro preço de Bitcoin e Ethereum até o final do ano? Até o final do ano? Essa é um chute mesmo. Mas se quiser fazer até o primeiro, sei lá, trimestre do ano que vem, fica você que manda aí. De novo, se você me perguntasse a estimativa daqui a 5 anos, ia ser mais fácil eu dar um chute do que daqui a 3 meses, né? Cara, eu acho razoável o Bitcoin no final do ano tá 150 mil, Ethereum acima de 5 mil, acho que é bem razoável. Não acho que vai, pelo menos não vejo, a gente já tá no final do ano, né? Acho que não vai ter nada significativo que vai, né, gerar um movimento de bolha para a gente pensar em Bitcoin acima de 200 mil ou Ethereum acima de 10 mil num curtíssimo prazo. Agora, de novo, o que eu te falei, eu acho que ano que vem vai ser um ano em que todos esses desbloqueios regulatórios vão virar preço, tá? Então, eu tô bem otimista pro ano que vem. Cara, irado. Um setor de cripto que você tá otimista, mas assim, sem ser de stablecoins, que é o que você falou, então... Se tiver, óbvio, você... Vamos lá, eu tô muito otimista com stablecoin, e isso vai ter um efeito positivo, obviamente, né, na tese de investimento. Né? Você pode investir na Circle ou nas plataformas de smart contracts, então acho que elas vão ser as grandes beneficiárias ali desse avanço em stablecoin. Num segundo momento, eu acho que a partir do momento em que a gente... Era pra você take rápido e eu vou fazer take longo, né? Não, take médio, eu falo take rápido, mas... Eu Pode acho ser que, take a segunda derivada disso aqui é a partir do momento que a gente tem cada vez mais nosso saldo em dólar, a gente vai ter naturalmente a demanda por investimento, então você vai querer ter um money market fund, você vai querer ter ativos tokenizados, né? E aí, né, vem decentralized finance, né? Vem todos os serviços de gestão de colateral, de exchange descentralizada, né? Todos esses serviços de finanças descentralizadas que eu acho que tendem a se beneficiar diretamente da adoção de stablecoin. Então, acho que numa primeira derivada são as plataformas de smart contracts, numa segunda derivada são os serviços de DeFi. Então, acho que isso que eu estou mais otimista. Boa. O que você faz para desligar do mercado? Essa é uma de curiosidade mesmo. O que eu faço para desligar do mercado? Tenho 2 filhos. Um vai completar 4 anos daqui a pouco, o outro está com 2,5, 2 cachorros. Então eu tenho bastante coisa para cuidar em casa quando eu não estou no mercado. Além disso, algo que eu redescobri, né? E eu falei isso no último podcast do Market Makers, falei pro Walter, vi que ele não leu o livro, né? Então eu li rapidamente. Eu botei no GPT, pô. assim, eu acho que no 2022, naquela crise, né? Assim, acho que foi um momento muito desafiador para o mercado inteiro, foi desafiador também para a Hashdex navegar aquilo ali. Meu nível de estresse estava muito alto, eu estava completamente sedentário, e foi um momento em que eu, assim, dei uma virada na minha vida, assim, eu preciso de uma válvula de escape e eu comecei a fazer esporte, né? Então, para mim, hoje, minha válvula de escape, quando não é... Minha válvula de escape de casa, né? Então, eu fugi do trabalho em casa e de casa, hoje eu faço natação no open water, né, no mar, que é algo que para mim Meu, é uma terapia. Eu fico aflito, velho, só de pensar no gigantismo daquela parada e ficar nadando no meio daquela porra. Aquilo ali é minha paixão. E aí eu comecei a fazer provas, aí provas de longa distância, e aí comecei a entrar nessa... E aí isso te estimula hábitos saudáveis que vai criando um ciclo positivo na tua vida. Então eu parei de beber para treinar, e aí hoje em dia me sinto muito melhor porque não bebo. Então assim, tem vários... isso foi destrinchando... Exatamente. Então eu acho que essa é a minha grande válvula de escape ali, individual. Legal. Cara, curti. Maior acerto e maior erro na sua trajetória de cripto? Maior acerto e maior erro.
É... Bom, acho que o maior acerto foi seguir, assim, foi seguir o meu instinto ali e seguir essa... Isso que eu te falei um pouco no começo do podcast de... Cara, as coisas mais interessantes que vão acontecer em tecnologia no mercado vão acontecer em cripto. Isso aqui é minha paixão, então eu tenho que dedicar minha carreira a isso. É, isso apesar de todos os meus amigos, né, familiares e tudo, falar, cara, que maluquice vai fazer, vai, assim, um monte de oportunidade, um monte de coisa legal para fazer, você vai para esse negócio aqui de piramideiro, né, assim, é, então, assim, seguir essa voz aí, esse instinto, apesar de todo mundo ao meu redor falar que eu estava fazendo uma maluquice, eu acho que foi o maior acerto. Porque, de fato, né, assim, acho que uma coisa que cripto assim, a jornada vale a pena, a jornada é divertida, né? Assim, acho que o outcome também, tá todo mundo aqui para ter um outcome positivo, né? E estamos trabalhando para isso, mas acho que a jornada tem feito a vida valer a pena. Então, acho que esse foi o grande acerto. Grande erro. São, assim, acho que são vários erros que a gente toma, né? Assim, mas acho que é difícil classificar um como... O grande erro é aquele que te impossibilita de voltar pro jogo, né? Mas Exato. existem vários pequenos erros mesmo. Esse aí é que eu nunca tolerei, né? Assim, eu nunca tolerei como investidor individual, nunca tolerei na jurídica ali como empresa, né? A Hashdex foi estruturada para não tomar esse tipo de risco, né? E pelo contrário, na verdade, se você está se você está numa classe de ativos de tanto risco de mercado, né, e tanta oportunidade, a nossa filosofia é que não vale a pena você tomar um risco adicional para buscar aquele alfazinho ali em cima do Bitcoin e ter um risco de ruína, né? Então acho que isso também é algo que a gente se manteve longe. Então, assim, tiveram vários erros pequenos. Já perdi muita wallet pra caramba. Já perdi muita wallet. Normal. Acho que um erro bom é não ter o Bitcoin suficiente, porque nunca vai ser o suficiente. Exatamente. É isso. A gente falou um pouco disso, né? Pô, queria que fosse um papo mais alongado nesse quesito, mas enfim, é papo rápido. Um indicador favorito? Indicador favorito. Bom, eu não tenho um indicador, né? Assim, eu não sou um investidor de curto prazo, né? Eu olho mais o sinal de longo prazo. Então, mas um indicador que funciona muito em cripto, né? Acho que um fator que funciona muito em cripto é momentum, né? Então, por ser uma classe de ativos volátil, que tem uma participação muito grande de varejo, tem uma participação muito grande de especuladores, tem muita alavancagem, todos esses fatores fazem com que momentum sejam... Momentum é um fator muito forte em todas as classes de ativos. Em cripto, ele é mais forte ainda por conta todos esses componentes ali. Então, em geral, tendências são muito fortes em cripto. Como que você mede e identifica uma tendência, assim, só para tangibilizar melhor? Preço. Basicamente... Cruzamento de média, vai. Preço e preços relativos também são importantes. Então, basicamente, acho que quanto mais simples, melhor, né? Um personagem do mercado de cripto sem ser o Satoshi, o Satoshi você não quer saber. Um personagem do mercado de cripto que você admira, assim. Pode ser um empreendedor, sei lá. Personagem de cripto que eu admiro. Personalidade, no caso. Personalidade, isso. Olha, tem vários. Agora, um que eu tiro o chapéu, assim, pela resiliência, pelo foco, pela visão, é o Brian Armstrong da Coinbase. Assim, acho que é um cara que está há muito tempo nesse mercado. A Coinbase foi uma das primeiras exchanges. Um mercado extremamente avesso ao que ele estava fazendo ali. Ele teve todas as oportunidades de fechar dos Estados Unidos e voo offshore, mas ele decidiu construir lá. Então, enquanto ele viu todo mundo crescendo fora dos Estados Unidos e ele estagnado lá nos Estados Unidos, ele continuou. Depois ele investiu bastante, né, em influenciar politicamente, educar
os congressistas americanos. E agora ele, assim, acho que a Coinbase está colhendo os resultados disso. Então, acho que ele é um cara que eu tiro o chapéu como um empreendedor, assim, de visão, né, e de resiliência. Casca grossa. Casca grossa. Um livro pra você levar pra uma ilha deserta e ler, e outro pra você fazer a fogueira. Um livro para você levar para a ilha deserta e ler, Outlive. De novo, esse é um livro que... E aí eu falo isso porque da última vez que a gente esteve juntos no Market Makers, eu falei sobre esse livro, sobre um livro que eu recomendo todo mundo ler. É um livro que eu tenho cópias em casa, que eu dou de presente para amigos. Né? De novo, eu perdi um amigo de faculdade da minha idade, uma morte precoce, assim, por falta de cuidado e aquela percepção de que a gente vive para sempre, né? E isso me marcou muito. Nesse momento em que eu tive filho, nesse momento que eu estava num estresse muito grande, e esse livro mudou a minha forma de ver a vida e a forma de cuidar do meu corpo, da cabeça. Então ele é um livro que mudou minha vida. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo, tá? Então vamos ver se na próxima vez que a gente gravar, o Walter vai ter lido esse livro. Pô, tem muita análise pra ler, pô. Tem muita coisa pra ler, cara. Tô pra ficar louco. E um pra queimar? Pra queimar? Só teve um livro. Todos os livros que a galera queimou foi o mesmo. Exato. Foi o mesmo? Qual foi? Mesmo. Não, Vamos fazer o teste não enviesado aqui. Cara, não sei, eu acho que não... Acho que queimar livro é uma ofensa. Assim, acho que todo mundo tem direito de escrever o que quer, mesmo que seja... Porra. Mesmo que eu não concorde. E pelo contrário, às vezes até gosto de ler coisas que eu não concordo. Então, posso jogar na fogueira depois, mas antes eu vou dar aquela folheada, né? Então, não sei. Não tem, nenhum livro me desperta esse tipo de emoção. Ele vai nem pra falar porque isso é com classe absurda. Não, cara. parafraseou Voltaire. Voltaire. Vou defender o seu direito de falar até a morte, por mais que eu não concorde. Exatamente. Bom, eu acho que é isso. Eu tenho a última, Tem pra mais finalizar. Um sonho pro mercado de cripto brasileiro. Um sonho pro mercado de cripto brasileiro. E pode ser internacional também, se vier à mente, mas... Eu acho que cripto, cripto, quando usado de uma forma positiva, né? Acho que ele tem um potencial de transformar a vida de muita gente, de reduzir a desigualdade social e a falta de oportunidades das pessoas. Então, acho que tem um lado muito positivo que cripto pode trazer para a nossa sociedade, principalmente para a sociedade brasileira, que é uma sociedade que é muito inclinada à tecnologia, né? Então, o brasileiro é um dos maiores, um dos early adopters ali de cripto. Até me surpreende o volume, né? Assim, quando a gente olha a adoção de stablecoin, por exemplo, o Brasil também é um dos países liderando esse movimento. GPT também. Então, assim, o Brasil é um país que adota bastante tecnologia, então acho que a gente tem o potencial de utilizar isso para tirar muita gente da pobreza, né? E para evoluir muita gente. Agora, se o outro lado da moeda é que isso pode ser utilizado como uma bet, né? Então, assim, você tem um incentivo também, às vezes, perverso de alavancagem, né? Desse tipo de coisa que pode ser completamente destrutivo para o Brasil especificamente, que é uma sociedade que tem uma mentalidade de curto prazo, né? Que não está acostumada a pensar em 10, 20 anos. Então, o meu desejo é que cripto, né, ajude o brasileiro do lado positivo ali de... assim, tanto do ponto de vista de investimento, né, das pessoas entenderem isso, e quando eu olho das oportunidades de investimento que a gente tem aqui no Brasil, né, assim, cripto é uma das melhores para os investidores de longo prazo. Então, acho que tem essa oportunidade de ajudar muita gente nesse caminho da prosperidade ali. Quanto às aplicações de cripto, né? As aplicações de cripto, elas podem reduzir a disparidade de oportunidades, né? De oportunidade de investimento, de acesso ao mercado de capitais. Isso que você mencionou de Internet Capital Markets, que é um termo ainda de nerd dos crypto natives, mas no final é para financiar a padaria, né? Que hoje tem dificuldade de acesso a crédito.
E a partir do momento que você tem acesso a um ambiente de crédito global, né, muito mais competitivo, os spreads caem. Então você tem um ambiente que pode estimular o empreendedorismo, né, que pode estimular a atividade econômica, que pode ser muito positivo para o Brasil. Então, esse é meu sonho que cripto vai trazer para o Brasil, né? Meu pesadelo é que isso vire o domínio das bets ali. Cara, perfeito. Samir, muito obrigado. Fala pro pessoal onde eles podem te encontrar nas redes sociais e também sobre a Hashdex. Fica à vontade agora que o espaço é seu. Legal, obrigado. Cara, adorei, tá? Obrigado pela oportunidade aí de bater esse papo com vocês. Tô sempre à disposição, então contem comigo aí quando a gente voltar daqui a um tempo, né? Pra ver como é que esse mercado andou, né? Pra ver se o Walter lê o livro. Eu vou ler também pra não passar esse... Eu vou estar mais magro. Hoje em dia no chat GPT você pode ler o resumo também. Então, ele tem um modo, pega logo assim, me dá os exatamente. golden Me dá nuggets aí do... Exatamente. Mas assim, obrigado pela oportunidade, pessoal. Quem quiser me acompanhar, pode me seguir no LinkedIn, né? Samir Kerbaj, no Twitter. A Hashdex produz muito conteúdo e a maior parte do que eu produzo também está lá no site da Hashdex e nas redes sociais da Hashdex. Então, contem com a gente aí para navegar esse mercado. Boa. Muito obrigado. Perfeito. Samir, obrigado de novo, Valtinho. Obrigado. Mais um pra conta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Ativem o sininho, por favor, deixem o like, compartilhem, comentem aqui pra gente e até mais.